diante, depois dessas revelações que acabaram vazando para a imprensa, que o filho, Gabriel Costa, decidiu tomar atitudes em relação a Vilma. Ele completou 18 anos e aí ele decidiu, a Luísa Lemos assinou a matéria falando quando o Gabriel decidiu tomar atitudes para negar para contestar a herança e a união estável que a Vilma conseguiu logo depois que a Gal morreu, né? Então, foi aqui o momento onde ele tomou a primeira atitude judicial para contestar o que a Vilma tomou de atitudes depois que ela faleceu. Isso, justamente. Então, nessa matéria, né, foi 17 de fevereiro que a defesa da... Na verdade, ele entrou antes, né, no começo do ano, na Justiça, mas só agora... Ok. Mas só agora, que foi 17 de fevereiro, que ele anunciou, né, com auxílio da defesa jurídica dele, né, que é composto por 2 advogadas, que ele mostrou que ele realmente foi contestar a participação na herança da Vilma Petrillo. No caso, quando se abriu o inventário, né, que tem todo aquele processo, né, de avaliar quem são as pessoas, se há um testamento, se não há um testamento, nessa hora se comprovou, que isso foi lá em 2020, no começo de 2023, né, no mês de 2023, se comprovou que a Vilma e ela tinham uma união estável. Uma união estável. Foi quando a Justiça validou o relacionamento que elas tinham. E validou o inventário. Então, o inventariante seria o Gabriel, né? Porque ele estava completando 18 anos, e a Vilma Petrillo seria uma das herdeiras ali do espólio da Gal Costa. E quando a gente diz espólio, a gente diz tudo da Gal Costa, incluindo dívidas. Isso. Daqui a pouquinho, desculpa te interromper, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a doutora Miriane, ela vai aprofundar um pouco mais disso, a gente vai falar sobre esse assunto. Que a Miriane entende tudo, ainda mais dessa parte, né? Exato. E aí o filho da Gal Costa entrou para contestar essa fração da herança, né? Que seria destinada à ex-empresária, né? E aí na nota que foi enviada para mim, né? Eles pontuam que o Gabriel não tinha como contestar, porque ele era menor de idade, estava sob tutela. Só depois que ele completou 18 anos que ele conseguiu tomar atitude, né? Ele diz ali na nota, né? E aí o texto foi enviado pela defesa e ele queria esclarecer que age, né, perante o Poder Judiciário. Ou seja, ele queria tomar essas atitudes para... Aliás, isso é um ponto importante, né? Porque até na matéria do Fantástico ele foi contestado sobre isso, que a Vilma lançou um relacionamento, né, do Gabriel com uma mulher 30 anos mais velha, né? E aí ele diz na nota que ele queria agir de acordo com consciência livre de influências. Ou seja, ele está indo com a cabeça dele ali na justiça, amparado por advogadas. Aliás, há até uma curiosidade, as 2 advogadas foram as que ajudaram a Gal ali no momento de adotar o Gabriel. Então, há uma relação ali que ela conhece, tem um histórico. Então, isso tudo, né, até pesa um pouco no processo. Só que o processo não é só de retirada da Vilma Petrillo dentro do inventário. É um processo que contesta muitas coisas, contesta a união estável das duas, contesta a participação da Vilma ali e pede várias outras coisas, que aí o Bruno a gente vai entrar nesse detalhe, né? Logo depois que o Gabriel tomou essa atitude de contestar a união estável e a herança, ele também entrou com um pedido que a Mônica Bergamo revelou também sobre a exumação do corpo da Gal. Então, o que ele queria? Primeiro, levar o corpo da mãe para o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, para que ela pudesse descansar ao lado da mãe da Gal, que é enterrada nesse cemitério lá no Rio de Janeiro, porque era um desejo que a Gal deixou em vida e que não foi respeitado pela Vilma com o falecimento. A Vilma decidiu, ela justifica, né? Mas ela decidiu que a Gal fosse enterrada aqui em São Paulo e não fosse levada para o Rio de Janeiro. Esse é um dos motivos pelo que Gabriel está pedindo a exumação do corpo, para poder respeitar o desejo da Gal e levá-la para o jazigo que ela comprou no Rio de Janeiro, para que a mãe dela fosse enterrada, e ela gostaria de ser enterrada ao lado da mãe. E a segunda coisa é que ele queria que a manifestação... desejasse, e ele queria realmente tirar a dúvida sobre a causa da morte da Gal. Né? Esse é o ponto que é o polêmico
e que na entrevista do Fantástico a Vilma acabou contestando o que ele tá desconfiando. Ele acha que eu matei a mãe dele? Essa é uma aspa forte que ela deixou nessa entrevista que ela deu domingo no Fantástico, né? E ele até falou, não, eu só quero ter certeza que a minha mãe morreu de infarto, eu só quero ter essa certeza. E é um ponto muito polêmico, né, porque esse pedido de exumação, além do pedido, porque era respeitar o desejo da mãe, que é a Gal, né, isso também não contesta só a versão da Vilma, contesta também a versão da médica que deu... da médica que simplesmente assinou lá o atestado de óbito, né? Nessa conversa da Vilma Petrillo, ela também cita que ela cuidou da Gal até o final, que a Gal passou mal. Isso também é algo que deveria ser contestado e a gente poderia até perguntar para a defesa da Vilma Petrillo, até para a defesa do Gabriel, que ela comentou que a Gal fez uma sessão de radioterapia, que no caso é para o câncer de cabeça e pescoço, né? De nariz, né? E cabeça e pescoço. E ela teria passado mal logo depois dessa primeira sessão, justamente por isso ela teria morrido. Então, isso também deveria estar no atestado de óbito. Inclusive, é um ponto muito importante, Bruno, que você está citando, porque a gente foi atrás, né, aqui da Band, a gente foi atrás das regras para em caso de uma pessoa morrer em casa. O que acontece? São duas regras diferentes, segundo a Prefeitura de São Paulo, que foi onde a Gal morreu. Se uma pessoa morre dentro de casa, acompanhada pela família e médico que estaria acompanhando o caso, o médico mesmo ali atesta o óbito, explica e tudo certo, só que o corpo vai até o serviço de verificação de óbitos para ter certeza que foi aquilo a causa da morte. Em caso de morte em uma residência sem médico, só com acompanhamento da família, o que a Prefeitura de São Paulo sugere, inclusive está no site da Prefeitura sobre isso, sugere não, né? Manda chamar o SAMU, porque se chama o SAMU comprova que há um óbito e aí a família se dirige até uma delegacia, faz um BO e depois esse corpo vai, dependendo do caso, se for acidente, ao IML. E em caso de morte natural, por exemplo, infarto ou outra situação, iria para esse mesmo serviço de verificação de óbito. Então, é algo que também deve estar no processo, né? O processo corre em segredo de justiça, a gente não tem acesso a ele, né, inclusive, mas isso deve estar sendo contestado também, porque ela não foi ao IML e muito menos ao serviço de verificação de óbitos, ela foi direto de casa até o velório, né? Na entrevista do Fantástico, inclusive, eles relatam, né, o Gabriel relata que inclusive o SAMU, a Vilma teria dito que o SAMU atestou o óbito da Gal, e aí logo em seguida o Fantástico ouviu a médica que assinou o atestado de óbito, e não foi o SAMU que atestou, como a Luísa estava dizendo aqui, o SAMU não pode fazer isso. Não. E quem fez isso no caso da Gal foi a médica que acompanhava o tratamento dela de câncer, então acabou sendo desmentido ali o que a Vilma falou na entrevista. E fica até em dúvida, né, porque os dois comentam que estavam os três em casa, e aí ele ligou para o SAMU chegou, ele ficou fazendo massagem cardíaca até a chegada da equipe, né, e não ter... Aparentemente, os dois, isso bate nos dois depoimentos, né, para o Fantástico, que não havia nenhum médico ali no local. Sim. Não havia nenhum médico para contestar o óbito. Ou seja, essa história até pode ser que no desenrolar a gente tenha, assim, a exumação do corpo da Gal, né, porque ela ia responder essa pergunta, né.